Iniciamos mais um videocast da coluna do Nenê Áudio e Vídeo, diretamente do Gramado Summit, que está acontecendo e batendo recorde de pessoas, batendo recorde de empresas que estão expondo. Enfim, é um evento que orgulha o Rio Grande do Sul, que mostra essa Gramado resiliente, que mostra essa Gramado que se recupera e que está aberta de novo ao turismo, ao gaúcho e ao Brasil. A gente ainda tem os traumas de enchente, né? Eu, por exemplo, se eu ouço um relâmpago, eu me morro de medo, porque acho que a gente ainda não está preparado para tudo que possa vir, até porque os fenômenos climáticos vão continuar acontecendo e a gente não está preparado para essas coisas. Mas isso é um assunto que não é bom. Nós estamos aqui falando de coisas que envolvem comunicação e que envolvem o nosso meio, que é o mar. Tenho na minha frente dois experientes profissionais, uma empreendedora, né, que faz acontecer um grande evento, e um jornalista que tem paixão por tudo aquilo que faz. Ele é um apaixonado. E acima de ser apaixonado, ele disse há pouco, ele é um detalhista. Né? Então, ponto é ponto, vírgula é vírgula, né? Traço é traço. Mas a vantagem que ele tem é que ele é querido por todo mundo. Né? Onde a gente se encontra, a gente se homenageia, se abraça, se beija, porque é assim que dois homens devem se encontrar. Né? Eu vou introduzir isso também de fora. Nós somos colegas. Eu tive orgulho, quando eu comecei na televisão no Rio Grande do Sul há 35 anos, chamado pela estrela da televisão, Clóvis Duarte, tinha o Nenê também, e nós somos colegas de Grupo Sinos há muitos anos. Né? Eu sou admirador do teu trabalho, da tua clareza em entender as coisas que estão acontecendo. Mas eu queria iniciar, se tu me permite, dizendo duas coisas. Primeiro, a grandeza de uma grande família chamada Rossi, que juntamente com a família Zorzanello criaram o Festures, que deu origem a uma série de feiras calçadistas, inclusive, que eu participo. Mas a Marta Rossi... Chocofest. Eu estou com Chocofest. É? A primeira coisa que elas fizeram foi Chocofest. Porque Gramado passou a ser a cidade do chocolate. Exatamente. Bom, mas eu quero dizer o seguinte, está espetacular a feira. O menino, porque o Marcos Rossi é menino ainda, fez com muita competência. Mas eu queria dar uma ressalva de como que as pessoas às vezes atrapalham as coisas. Um evento como esse aqui de tecnologia precisa de internet, precisa de ter conexão, porque as 20 e poucas mil pessoas que estão aqui podem projetar Gramado para o Brasil e para o mundo inteiro e propagar e trazer muitas visualizações. Isso não acontece, porque alguém decidiu não colocar uma antena e não entender. Isso aqui nós precisamos rapidez. 5G está no Moinhos de Vento, em Porto Alegre, está em alguns lugares. Alguns bairros, não chega a muitos. Não chega na periferia de grandes cidades. E não chega em Gramado. E outra coisa, ao proprietário do Serra Parque, a visão de que a tecnologia chegou também ao estacionamento, à garagem. Então, assim, nós temos filas quilométricas atrapalhando o trânsito, a estrada, os turistas que não conseguem chegar no aeroporto porque se cobra o estacionamento. Não é culpa do Marcos Rossi, é culpa do proprietário que deixa um sistema analógico dos anos 50
ultrapassado, onde tudo hoje é tecnológico, se pode pagar no aplicativo. Tu estás fazendo esse vídeo, esse podcast, né? Então eu queria fazer essa reclamação de atenção para a gente não perder negócios e eventos, porque estamos num evento tecnológico que poderia ter uma projeção maior, mas não tem, porque alguém não colocou uma antena de telefone. Mas isso acontece desde quando o Festival Mundial de Publicidade de Gramado era feito aqui e não permitia que a antena entrasse. E não permite até hoje. Então nós É um temos que absurdo. repensar. Não tem que repensar e construir um novo pavilhão. Sabe? Não pode ficar na mão de um sujeito desse que sabe. Esse cara é um monopolista. Né? Esse cara é um cara que sabe que todo mundo precisa dele. Né? E ele não deixa colocar antena porque ele acha que vai mexer no telhado Eu dele. só quero dizer que um abraço para a empresa Mercator, Feiras e Eventos, que vendo que esse pavilhão não tinha ar-condicionado, a Mercator, que é cliente do pavilhão, comprou e instalou o ar-condicionado e o estacionamento asfaltado também. Então a Mercator, Feiras e Eventos de Novo Hamburgo, das feiras SIC, Zero Grau e agora Geronto Fair, que vai ser em setembro, é quem comprou todo esse aparelhado. Desculpa, tá? Agora Bom, eu fiz o meu dito isso, vamos às apresentações do videocast. Nós fizemos um momento, sabe aquela rádio nos dias, quando a gente tinha uma programação numa rádio e tal, tu uma pessoa de interior sabe muito mais, o rádio é um veículo potentíssimo, né? Com certeza. Então rompemos a nossa programação, né? Que é o que ele... Interrompemos o nosso vídeo para fazer o gás. E eu acho que o protesto foi válido e é isso que eu gosto. Então te apresento, por favor. Vamos lá, então. Eu adoro o mundo de eventos, né? Eu adoro tanto e a Gramado Summit é tão importante que ao vir para cá eu resolvi ter um evento também. Então eu venho de 3 de maio, meu nome é Iana, Rio Comunicação, a nossa agência de publicidade, e nós sempre fazíamos um movimento de vir a Gramado, trazer a nossa equipe para participar de treinamentos, palestras, e nós víamos quando a nossa equipe, que é muito jovem, sentava na plateia, acontecia uma transformação muito grande na mentalidade, repertório, enfim, nas atitudes e nas ações quando voltávamos para trabalhar no dia a dia. Só que nós nos perguntávamos se isso acontece com as pessoas que a gente traz, 11, 12 pessoas que a gente traz e coloca ali. Essa transformação, quanto essa transformação aconteceria se fosse numa larga escala, se a minha região toda tivesse acesso a isso, às informações, à vivência. Porque um evento, ele não é só palestras, né? Ele é toda uma experiência, ele é essa nossa conversa aqui, ele é a interação entre as pessoas, o evento acontece muito no corredor. Então nós voltamos e criamos o Noroeste Summit. E por isso que eu estou aqui hoje, Noroeste Summit, que é um evento de inovação. A gente coloca 2.400 pessoas edição passada, esse ano esperadas 3.000 pessoas, numa região longe da capital, longe da região metropolitana, mas que a gente está sendo ativo de transformação e de nascimento de novos ecossistemas voltados para inovação, tecnologia e desenvolvimento. Vem cá, então, te apresenta primeiro, depois do... Dizer quem tu é. Eu sou teu fã Não, teu nome e tudo direitinho. e, na verdade, sou apresentador da equipe da Band, Rio Grande do Sul, né? Eu escrevo coluna empresarial sobre o mundo empresarial no Jornal NH, que é um dos mais prestigiados do país, porque é case, o NH, obrigado, é case como o jornal de maior tiragem do interior do país, né? É um jornal comunitário. Então, o nosso patrão, na verdade, não é o anunciante, é quem assina, né, o nosso jornal. Isso é case, porque os outros jornais da capital, eles vendem assinaturas, mas não tem a venda tão grande para assinantes que precisam de anunciantes.
E eu sou representante do Enjoy Punta del Este, o ex-Conrad, aqui no Rio Grande do Sul, e trabalho na Calçados Beira Rio e outras coisas de Amar. Você é um cara que tu tem que levar Não, pra- na sequência, nós já vamos nos conectar aqui para. Mas que bom que numa região tão rica porque produz muitas coisas boas. A soja, que é um produto que a gente exporta muito, principalmente para a China, né? E dá muitas divisas, por isso que tem a Fena Soja, Santa Rosa, e tem uma série de empresas e pessoas. E a gente também, eu estou aqui para aprender. É a primeira vez que eu não estou como jornalista. Eu estou para aprender uma nova linguagem. Eu não trouxe cinegrafista. Eu estou fazendo, e dentro das minhas possibilidades, uma pessoa que tem tremor essencial, mas que outras pessoas têm outras coisas. O mundo tem que entender Vou que... te dar a solução do tremor essencial, que é o que eu fiz. Botox. Oi? Botox. Botox nas mãos. É. O tratamento. Aqui? Exatamente. Botox. Mas sabe o que eu O meu acho? não faz isso. Eu vou fazer. Mas sabe o que eu acho? Eu sou diabético também. É. Então, por exemplo, eu carrego bolachinhas e coisas zero açúcar. Então, quando eu vou na confeitaria, um café em Porto Alegre, não tem, eu abro, digo, me traz prato, me traz coisa e tal. Para ensinar o mundo, existe um mundo hoje que nós temos que entender. De pessoas de cadeira de rodas, de pessoas com outras deficiências, tá? Que vai de A a Z, e que nós temos que entender, e meu programa sempre foi inclusivo. Quando eu criei, porque eu trabalhei... Esse negócio de acessibilidade é uma coisa muito triste. Mas o meu programa sempre Cara, eu trabalhou. demorei 1 hora para me conseguir uma cadeira. Mas isso não é possível. Tu entendes? Nós temos que entender que eu quero dizer o seguinte, tá? Vocês não viram, vocês estão vendo ele sentado aqui. Mas aqui ele rodou no carrinho elétrico e é muito bom saber que nós temos um mundo, porque esse dedo não é igual a esse aqui. Esse não é. Da mesma forma que todos eles têm a sua importância, o mundo precisa desse, em espanhol seria abanico, desse leque, né, de coisas boas. Entender que nós temos 497 municípios e não é a capital não é dona dos hospitais públicos, tá? Porque os hospitais são federais e a federação é de todos. Então, quando alguém diz assim, tem a ambulância ou terapia, desconhece que o governo federal manda os recursos para Porto Alegre, porque é a capital, mas são de todos os gaúchos e de todas as pessoas que precisarem de serviço público. Então, acho que esse evento que abre a cabeça das pessoas, porque eu acho que ela abre a cabeça. Embora seja tecnológico, nunca vi tanta gente conversando, se tocando, porque nós passamos a pandemia, afastamento, as pessoas ficaram em casa, depois a inundação. Esse é o grande primeiro evento jovem que as pessoas se olham, se tocam, e o celular, ele serve não para se comunicar, senão para passar uma comunicação que pode ser feita face to face. Então, eu quero chamar para o Gramado Summit Punta del Este, que será, já tem datas marcadas, posso falar? 3 e 4 de outubro, no Enjoy Punta del Este, que é o ex-Conrad. Depois ser- tem em Córdoba, né? Vai ter em Córdoba também, na Argentina. Né? Talvez, não sei. Não, vai ter. Eu sei que o certo está em Punta del Este. Esse vai ter tudo para organizar? É?
Tu vais estar na Em organização? Córdoba, não. Em Não. Córdoba. Em Punta? Claro, eu sou o anfitrião. Eu acho assim, ó. Junto com a Kia? Junto com a Kia, junto com a Calçado Beira Rio. Então ajuda. É uma empresa tecnológica. Por que tu não Sim. ajuda a tua menina, então? Vamos levar a Kia para o Noroeste Summit. Vamos lá? Tu sabes que em Santa Rosa, você sabe que quando eu vou num lugar, eu sempre cobro alguma coisa de gastronomia. Ah, Quando eu fui em Relações Públicas do Ministério do Turismo do Uruguai, no Brasil, durante 15 anos. Quando a ministra me chamava para Montevideo, eu digo, não quero no escritório. Tem que ser num restaurante, numa confeitaria. Porque aí tu aprende, às vezes, sabores locais. E eu nunca comi coisas tão gostosas de alguns frigoríficos. Como tem lá? Não tem? Lá de Santa Rosa. Tem. E... mas o dela é 3 de maio, certinho? É, pertinho de Santa Rosa. E é Mas Santa justamente... Rosa É do ladinho, né? Desculpa te dizer, Santa Rosa seria a capital da região, né? Sim, isso aí. Inclusive, eu moro em Três Passos e o meu evento é, né, em 3 de maio. Eu, Aline e Luana realizamos o evento em 3 de maio. Mas eu vou puxar um parênteses aqui que eu achei muito importante do recorte do que tu colocou. O estado não é só a capital. Claro. E muitas vezes, quando se fala em desenvolvimento, investimento, é muito mais, eu não vou dizer fácil, mas é muito mais cômodo eu colocar recursos, patrocínio, inserir a minha marca em lugares onde os holofotes já estão, do que eu fazer parte de algo que está nascendo. Mas, quando você tem uma marca que tem um propósito, você conseguir apoiar eventos que estão surgindo em lugares fora do convencional, com pessoas que não são as que já têm o brilho, o holofote ou as câmeras em cima delas também, você estava construindo algo que você possibilita para milhares de outras pessoas ter acesso àquilo que muitas vezes, quando você está dentro da capital, você está dentro de algo que já é consolidado, é uma mesma bolha que vai circular ali. Então, as marcas, muitas vezes, elas precisam olhar para o que está acontecendo fora daquele radar de senso comum e ampliar o espaço onde a bússola delas chegam. Porque aí elas têm propósito na marca em ajudar a construir, em ajudar a desenvolver, e não apenas em ter a marca estampada. E isso é muito importante. Sabe que os Estados Unidos, com a briga entre CNN e Fox, briga política, com uma é democrata, outra é republicana, as TVs, como eles chamam de costa a costa, né? Costa a costa, começaram a se salientar e fazer programações locais e tal. E hoje elas são as líderes. Essa coisa que vai ser criada no Brasil dos 3D, né? TV interativa, foi criada nas cidades pequenas dos Estados Unidos. Né? De tu estar assistindo uma programação e de repente aparece um terninho como tu está vestindo, tu aponta na cara, compra aquele terninho por aquilo que tu está vendo e a programação segue normal. Né? É isso. Mas isso foi feito pelas TVs locais. E assim é hoje a recuperação dos pequenos jornais que circulam nas cidades pequenas do Rio Grande do Sul e do Brasil. Né? Porque um amigo nosso que faleceu dizia: a notícia da esquina vale mais que a notícia da China. Porque existe o senso Porque a de notícia da pertencimento. China todo mundo sabe. Isso. Todo mundo sabe. Teve um tempo que os jornais do Grupo Sino tinham a seguinte dinâmica: as primeiras páginas eram locais, a segunda parte era estadual e a terceira, que era um piquenique, era Brasil e mundo. Porque tudo isso tu já sabe. Eu, para me gabar, Né? eu sempre estive na última página. Porque as pessoas diziam assim, ó, o dono, né? Que comercialmente, e ele sempre trabalhou no comercial, as pessoas também abrem de trás para frente. Então, minha página é uma das únicas de jornais que tem boas notícias. Nós temos excelentes boas notícias, exemplos bons.
né? Como esse exemplo, porque não importa o número de pessoas. Eu aprendi com Clóvis Duarte, não importa aquele que está nos assistindo. Se a gente puder mudar a vida de uma pessoa, terá valido a Só pena. valeu a pena. E eu vou dar um exemplo. Há uns anos atrás, eu cheguei e a minha mãe estava assistindo um programa de televisão. Às 4h pouco da tarde. Digo, mas Ângela, como que vai assistir esse programa? Uma coisa que foi falada mudou a vida dela. Então, para mim, esse programa, essa pessoa, foi fundamental. Porque nós somos seres individuais. Nenê é ele, você é você. Então, o que importa é falar, entender e fazer a mudança de uma pessoa. Se for multiplicada, melhor. Isso aí. Né? Mas não importa. Isso teve uma discussão agora sobre uma influenciadora digital. Sim. Né? Tal. Todo mundo sabe de quem a gente está falando. Vamos falar da Virgínia. É. Eu disse outro dia, jamais eu queria ser uma Virgínia. Porque eu não queria ter milhares de pessoas. O meu sonho foi passar. Eu morei a vida, grande parte da minha vida, em São Leopoldo. E lá tem uma rua chamada Rua Grande, que na verdade não se chama Rua Grande, se chama Rua Independência. E lá todo mundo se encontrava, há uns anos atrás. Eu sempre dizia, quando eu passar com meu filho ou a minha mãe, eu não quero que ninguém aponte o dedo e diga, esse é vigarista, Sim. esse é ruim. Eu quero que alguém me admire, porque se alguém me admirar, terá feito a diferença para minha mãe ou para o meu filho. Isso aí. Eu, diferentemente de outros jornalistas, eu vou no Iguatemi e muitas pessoas param para me abraçar. Aí alguém diz assim, mas a Band não tem um grande ibope. Olha, eu vivo com isso, sou muito assistido e onde eu vou, todo mundo assiste o Entre Amigos na Band. É que os caras não têm dimensão. Como eu vivo comunicação há muito tempo, etc. E tu tem uma agência, muita gente não tem a dimensão que significa 1% de audiência de uma televisão. É muita gente. É muita gente. É muita gente. De 1 milhão de aparelhos ligados em Porto Alegre, se tu tem 1%, né, de uma família de 4, olha o número, multiplica isso aí, multiplica quantas pessoas estão vivendo. Ao contrário, quando alguém diz assim, eu tenho um painel na esquina da Goethe, que é uma avenida que fica em Porto Alegre, bem legal, né, onde passam 9 milhões de carros por dia. E daí? O que significa isso? É que existe uma distorção. Absolutamente né? nada. Existe uma distorção e eu acho que o digital enfatizou isso, que as métricas da vaidade, onde os números estão falando muito alto. Eu tenho muitos, Virgínia, eu tenho muitos seguidores, eu tenho muitas visualizações, mas quanto, e aí é um número que eu gostaria de fazer e ele não pode ser medido, quanto de relevância você tem. Porque eu posso ter muita gente vendo eu postar uma foto de biquíni, mas o que eu estou dizendo é relevante. Mentira de performance. Isso é mentira. Performar o quê? Tu tem que engajar. É alimentar o ego. Alimentar o ego, dizer que tem um Eu número. performo milhares de... Que performa? A gente tem essa briga muito grande. A minha agência, ela é do digital. Então, a gente tem essa briga muito grande com muitos clientes, porque eles dizem, eu quero mais seguidores na minha página, eu quero mais seguidores. O que você prefere? Ter 5 milhões de seguidores que te olham e ok? Ou ter 5 mil seguidores que vão comprar na tua empresa, que vão virar dinheiro no caixa no final do dia? Pode dar 5 mil seguidores para ele, mas são 5 mil seguidores fiéis. Isso aí, que me dão relevância. Eu comercializo meus espaços também, né? Ou seja, faço a pauta, mas também comercializo. Ele chuta, cabeceia e faz o gol. Não, porque eu, na verdade, gosto de vender conteúdos. Sim. Isso que o pessoal está fazendo agora na internet, eu faço desde 1900 e cacetada, tá?
Então a gente vende conteúdo, né? E na verdade, assim, uma vez uma agência disse assim, mas aquela pessoa, aquela seguidora é muito melhor, porque ela tem tantos. Eu digo, vamos fazer um teste numa feira de calçados. Nós viemos e ele ficou do meu lado, a influenciadora e eu. Eu digo, vamos percorrer o corredor para ver quem me conhece, quem me olha e quem conhece ela. Eu tinha que apresentar ela. Aí disse, eu acho que sim. É que, na verdade, hoje todos nós queremos estar ligados na internet. Todos nós queremos se seguir. Mas todo mundo me conhecia. Na verdade, no meu programa, eu recebo as pessoas para tomar o café com boas notícias. Claro que tem outros. Agora, quando também a pessoa quer assistir coisas do Rio de São Paulo, eu digo, troca de canal. Eu aviso, porque a coisa local, única, acontece naquele momento. Então, eu já seleciono, e eu seleciono, inclusive, com o tapete persa que eu coloco. Porque eu seleciono quem está aqui, que é cultura. O tapete persa, todo mundo diz que é chique, mas é uma cultura milenar de um povo que trabalha com as mãos para tecer a sua história, porque são lindas histórias contadas na trama de um... E eu então tento fazer isso na televisão. Eu acho que a gente tem que fazer como você, bater o tambor da sua aldeia. Desculpa que a gente chama de aldeia, né? Em Novo Hamburgo a gente chama de aldeia. Comunidade, pronto. E o NH, por exemplo, trabalha para 41 municípios. O que acontece na sua terra não é que não interessa, mas não é o foco. Não tem a relevância do que o que está Nós acontecendo temos lá. foco, né? Então, o filho daquela senhora que joga naquele grupo de futebol de Campo Bom vai estar no jornal. Não na minha coluna, em outro espaço. Sim. Agora, é isso que interessa, né? E claro que a gente tem que saber que o Trump está fazendo isso nos Estados Unidos, que o Lula está agora, nesse momento, na França, representando o Brasil com o Macron, tentando abrir o caminho do Mercosul, né? Que o Macron é contra o Tratado de Livre Comércio e outras coisas. Mas o que está interessando para nós agora? O que está interessando para 3 de maio? 3 Passos tem uma história linda de uma rede de lojas que se chamava 3 Passos. E quando teve a sucessão, o jovem transformou e fez uma collab com uma aldeia indígena local. E os símbolos e tudo criou uma coleção. E tanto que ele gostou desses indígenas à beira de estrada, maltratados pelas pessoas, que ele trouxe uma collab, ele trocou até o nome. A loja não se chama mais 3 Passos. A rede se chama Monjoá, melhor. E está espalhado em todo o interior, com lojas muito boas, que vendem calçados do Beira-Rio. Tá? Mas, então, a 3 Passos... Não. Trabalhei lá. Trabalhou lá. Vai ser uma Trabalhei rede lá. com 100 unidades. Sim. 100 unidades. Lojas que são boutiques, e pessoas que sabem de moda, tá? Mas não são da capital. Só tem uma loja na capital, na Zenha. Tô mentindo? Eu não sei onde fica. Na Avenida Zenha. Sei. Eu chamei. Não é o nome da venda, Monjoá? Monjoá. Monjoá. Lá vem. Ela vem. E eu levei, porque essa sucessão de lindas histórias familiares me encantam. São história do Entre Amigos. Que bacana. Tu viu como eu... Deus Viu sabe. certo? E não tá combinado, né? Não. Não. Absolutamente tinha Tu trabalhasse na 3 Passos, Trabalhei. mas tu sabe que ela se chama Monjoá, Sim, para homenagear os indígenas da região. sim.
não é? Antes de vir para a publicidade, que eu procuro conectar a venda com o marketing, com histórias. A minha agência, ela não faz performance e tráfego pago, ela cria conteúdo. E a gente se posiciona como uma empresa que humaniza marcas. Então, eu vou chegar onde vai conectar as duas histórias. Não trabalha com banco de imagens, é tudo produção de vídeo própria, imagens próprias para dar cara aos negócios. Mas para eu entender essa parte de marketing, eu venho do varejo. Então, eu trabalhei algum tempo na Montjoie e eu trabalhei muitos anos na Pompeia. Muitos anos na Pompeia. E outra família de Camacuã. Da família Ferrão, exatamente. E dentro da Pompeia, para ver como uma coisa, né? O mundo vai girando e vai conectando. Dentro da Pompeia eu entrei na parte de moda, então a minha base sempre foi a moda. Gosto da venda, participei para venda, fui gerente, subgerente, a todos os setores que tinha dentro da Pompeia, acho que eu passei. Quando eu saí, eu passei alguns meses na Montjoie e aí eu saí e disse, não, tá na hora de eu contar a minha história. E aí nasceu a agência, da agência vim parar em Gramado, apareceu o Noroeste Summit e assim foi construindo toda uma história que, no final, assim como o Felipe Bender quis contar uma história com a Montjoie, a gente quer contar uma história também, que é, no interior as coisas acontecem. E olha a grandeza, eu vou repetir, tá? Que de repente alguém lá não escutou. 100 lojas, não são 3, não são 13, são 100 lojas espalhadas e entendem de moda, sabe? Tanto que o menino, eu chamo de menino, o Felipe, né? Ele criou e ele trouxe essa inclusão dos indígenas, e vamos falar bem franco, maltratados, né? Porque normalmente estão na beira de estrada, em intempérie, com esse frio que está fazendo agora, vendendo artesanato. Então, isso foi dentro da moda. E a loja tem uma participação também importante disso, né? Então, esses exemplos bonitos do interior é o que... Por exemplo, eu trabalho na calçada de Beira Rio, né? Sou Roberto Argenta, uma pessoa que nasceu aqui em Gramado, a sua primeira fábrica em Três Coroas, e por isso que era beira do rio, né? E a empresa hoje fabrica 550 mil pares dia. A produção toda aqui no Rio Grande do Sul, 12 unidades, espalhadas em cidades como Mato Leitão, que tem 2.400 pessoas, 1.120 trabalham na fábrica. E a empresa, o seu Roberto Argenta, é um líder empresarial que trouxe a sustentabilidade para dentro da empresa e trouxe a perfeição e um local lindo em Restinga Seca, Termas Romanas e Canto Maestro. Que é uma escola de gastronomia. Estive lá. Tu foi lá? Fui lá. O que tu achou? Eu fui a Santa Maria, dali eu fui ali. É outro mundo. Ele deu para uma região que é a Quarta Colônia, Outro mundo. que é uma fundação chamada Antônio Meneghetti, para Que foi o guru dele. Foi o guru dele. O guru. Mas para milhares de adolescentes do interior com sotaques, e vamos ser bem claros, os sotaques são diferentes. Sim. Quem mora em Itaqui tem uma entonação, Santa Maria tem outro. Então esses jovens não precisam vir para Gramado para trabalhar no turismo e estudar gastronomia e hotelaria. Fazem tudo na sua região, trabalham lá. E o resort, hoje, nesse dia de hoje, está fazendo uma apresentação em Montevidéu para 60 operadores turísticos, porque normalmente 39 ônibus de excursões do Uruguai vêm para Restinga Seca. Já conhecesse lá? Não. Porque o Uruguai conhece água termal. E o único poço de água termal salgada do Brasil é ali em Restinga Seca, nas Termas Romanas. É maravilhoso. Então, acho que tinha que estar num evento também. Sim, com certeza. O seu Roberto Argenta
é um dos líderes, nós temos bons líderes. E quando ele se juntou com esse Meneghetti, que é um guru dele, um revolucionário da psicologia moderna, etc. Um cara cheio de princípios. O princípio básico dele é não se apegar à família. Isso é uma revolução, né? Primeiro o teu negócio, depois a família. Né? E muito negócio. E o Argenta acreditou nele contra todos os princípios de qualquer empresário. Aperfeiçoou agora. Porque a maioria não. Né? Ele tentou praticar isso na SBA, não conseguiu. Fez um livro que tu lê meia dúzia de páginas e não entende mais nada. De uma linguagem muito difícil. Sim. Foi execrado pela maioria dos empresários, mas o Argenta acreditou nele. E não se deu mal, pelo contrário, se deu muito bem. Mas, feito esse parênteses, quero dizer para vocês que o tempo está esgotado. Foi espetacular, passaram uma hora, né? Como a conversa é boa, a gente não vê o tempo passar, né? Exatamente. Agradeço. Conta comigo para divulgar outra coisa. Manda coisa para a coluna que eu divulgo. E se quiser mandar banner, conversa, manda que eu ponho. Fico muito feliz. O maior prazer do mundo. Tá? E se me convidarem, eu vou. Tá? Já está convidado, então. Contaremos com a sua presença lá. Tá? Teu curador é o mesmo que me cura também, que é o Rafa. É isso aí. Né? Então, e tu, meu amigo querido? Essa é uma figura, tu viu? Ele com esse jeitinho humilde dele é um magnata da informação. Olha só. E querido por muita gente, mas ele, com essa expressão do mineiro come quieto, é o que ele fala. Beijo, meu. Foi uma honra, um privilégio estar contigo, um dos mestres. E bom que Deus dê muita saúde para todos nós. É isso Amém. aí. Amém. Uma honra estar ao lado de vocês dois. Muito obrigada. Beijo.